que existe na comunicação. Que segredo esse? Lembrei de uma aula de teatro em São Paulo. Naquele momento que eu pensava, por que eu não me comunico? Eu me lembrei de uma aula de teatro, uma aula de improvisação. Aonde eu cheguei na aula, dando uma de engraçadinho, e perguntei ao professor: professor, o que é imaginação? Lógico, a sala veio abaixo. Oh! E o professor, muito astuto, resolveu tudo, dizendo: uma biblioteca de imagens. Todo mundo pensou, que resposta simplória. E o professor me disse: observe uma coisa, eu vou lhe mostrar um lado da imaginação. O que vocês necessitam nesse instante? Se eu te falar um sapato marrom, você vai ter um sapato marrom. Ele falou outras coisas, é lógico. Se eu te falar um fraque azul marinho, vocês vão receber uma imagem de um fraque azul marinho. E mesmo que vocês não conheçam esse meu, vocês devem conhecer o de vocês. Então aparece uma imagem em sua cabeça, e a biblioteca de imagens vai se formando. Se eu te falar uma cartola preta, se eu lhe falar uma argola de malabares, você vai saber o que é, porque aparece um desenho. Se eu nem te mostrar e falar o que é um aro, uma argola, você sabe, aparece um desenho na sua cabeça. E ele foi falando um tanto de coisas, mas eu não me contentei. Eu queria mais gracinha. Ele disse: professor, se tudo que a gente conhece é por imagens, qual é a imagem do amor? E fez um silêncio. Eu gostava de provocar. Ele disse: tem muitas palavras que não têm imagens. É verdade, amor é uma delas. E acredite, mesmo que você fale amor e diga que você sabe o que é, isso aí será a sua experiência. Porque amor não tem imagem. Mas a cabeça da gente, ela não suporta viver sem imagens para dizer que está entendendo aquilo que está falando. Então a gente substitui e põe a imagem do amor como se fosse Rodolfo, Rodrigo, Amaro, Natália, Helena, Silvia, minha mãe, meu pai, um reverendo, alguém, uma força. Mas nada disso tem a imagem da própria palavra. É você que está emprestando para dizer que entende. E eu conheci uma mulher num curso que eu dei de teatro para usar como ferramenta de comunicação, um agente de saúde, que no segundo dia, a gente trabalhando violência doméstica, ela pediu para parar. Professor, não, eu não posso mais. Me chamou num canto e disse: por que, minha filha? Porque eu sofro violência doméstica em casa. E eu chamei ela no canto e disse: talvez você, como agente de saúde, seja a pessoa mais indicada para trabalhar a violência doméstica se você sofre. Não, eu não consigo. É muito dolorido para mim. Há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos! Pelo amor de Deus, por que você não toma uma providência? Denuncie, faça alguma coisa. Ela disse: não, eu amo meu marido. E eu perguntei: o que diz a você que o que você sente é amor? E ela me fez uma lista de maus tratos, que se não acontecesse, quando não acontecia, se eu dissesse a metade da lista aqui, vocês estragariam a festa. Quando não acontecia nada daquilo, e quando às vezes, eventualmente, ele não bebia e tinha uma noite mais íntima, ela dizia: é tão bom. Isso era a imagem que ela tinha do amor. Mas eu também submeti outras pessoas em outras cidades, e vi relacionamentos que pareciam de mentira. Homens e mulheres com tamanho respeito, uma cumplicidade, um carinho, que eu pensei, quando a mulher estava falando sobre o relacionamento, que era fingimento. E só pude crer porque vi o marido de algumas, conheci e comecei a conversar com eles, percebi que de fato havia ali. Se eu pegasse essas duas mulheres e dissesse: vocês sabem o que é amor? Elas iam dizer sim, mas o que cada uma delas teria lá por dentro de suas cabeças como imagens para representar que realmente estavam entendendo a palavra que eu estava falando na mesma língua delas. Foi aí que eu comecei a pensar: rapaz, eu estou aqui aprendendo um outro idioma, mas será que no nosso país nós falamos a mesma língua? E não é só amor que não tem imagens, eficiência, competência, medo, coragem, tantas palavras, não tem imagens nenhuma. As imagens são aquelas que a gente traz com a nossa experiência e aquilo que a gente viveu, que diz que a gente está reconhecendo o que está sendo dito. Por isso que é tão difícil se comunicar. E eu estava vivendo numa outra cultura. Imagine que desafio. Eu pensei: gente, tudo faz sentido. Uma vez eu entrei numa universidade para fazer uma divulgação de um espetáculo, e estava escrito assim, no umbral de uma porta: nós não vemos o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos.
Porque são as nossas experiências que pintam as coisas e as palavras que a gente se comunica. E a gente diz que entende, mas não entendemos no mesmo grau e na mesma intensidade. Somos seres distintos, mas formamos um único time. E é Ele que se comunica. Aquilo tinha tanta semelhança com a minha vida e meu aprendizado no circo. E enquanto eu estava tentando me especializar na arte de palhaço, anos e anos se passavam. E eu fui aprendendo essa história e vendo como a comunicação era importante. Um dos passos tão importantes quanto a atenção.